Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa, neste dia, neste domingo em que em toda a Igreja se celebra o domingo da Sagrada Família. O dia em que colocamos os nossos olhares sobre o exemplo e sobre as atitudes que esta família, que é para nós uma referência, que é para nós um modelo, a família de Nazaré, todos aqueles acontecimentos que os tornaram grandes, que os tornaram dignos de ser admirados por tantas e tantas gerações, tantos e tantos casais ao longo dos tempos que se inspiraram na forma como Nazaré, como a família de Belém agiu e se comportou. E nesta atitude rezemos por todas as famílias e pelos dramas das nossas famílias hoje, incluindo tanta gente que sozinha, na solidão, e já não são só idosos, tanta solidão, tanta coisa, tantas propostas, tantas ideias novas e tanta solidão. E é este drama que nós hoje colocamos diante no altar do Senhor. Todos aqueles que amam a sua família, que não parou o seu amor pela família, mas vivem o drama da solidão. E nesta atitude tomemos consciência e unamos-nos em oração com todos aqueles que se sentem sós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a minha aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que o amam. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, nós o bendizemos, nós os adoramos, nós o glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Senhor Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Pai Santo, que na Sagrada Família nos deste um modelo de vida, concedei que, imitando as suas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa para gozarmos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Bem-Sirá. Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe.
Quem honra o Pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá longa vida, e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, se indulgente para com ele e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. Segunda leitura. Leitura da Epístola do São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revestidos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Reina em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo. E vivei em ação de graças. Habita em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhares uns aos outros com toda a sabedoria. E com salmos, hinos, cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes por palavras ou outras obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Esposas, sendo submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas, e não as traiteis como despreza. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais,
Não espereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Reina em vossos corações a paz de Cristo, habita em vós a sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo sentado no meio dos doutores e ouvi-los a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos no seu coração e Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que neste dia enviar uma saudação para todos vós. Manhã, quando via ali à porta da igreja e via o gelo todo na rua, disse: hoje vamos ter muito pouca gente na igreja. Pensei eu, nós estamos sempre a enganar-nos e muito obrigado pela vossa presença e sobretudo neste domingo da família, porque não é fácil com aquilo que nós temos aí fora, as dificuldades de sair de casa e ver tudo gelado, assusta. Portanto, mas e sobretudo eu que estou aqui dentro de casa, este testemunho no dia da família deve ser sublinhado até para quem nos está a ver, porque há sacrifícios que são aquilo, valem o que significam, valem pelo valor que têm. E nós que vivemos hoje num mundo em que não se fazem sacrifícios, nem se valoriza o sacrifício, portanto é um sinal, eu não sei porque quantas pessoas nos estão a acompanhar, mas a realidade aí fora não está bonita. Portanto, muito obrigado
por teres feito este sacrifício e dado este testemunho de acompanhar Jesus no presépio. Eu também gostaria de saudar as famílias a quem os nossos irmãos, nestes 41 anos da nossa história na Igreja, partiram nesta semana. Em 1981, Manuel Vieira. Em 1986, João Rita Vieira. Em 1989, Maria Delzira Vieira. Em 1991, Serafim Melo Constantino. Em 1999, Agostinho Lindo. Recordamos-los, eles que fizeram parte da nossa família, da nossa comunidade, e quem lembramos com saudade. E neste tempo de Natal, neste domingo da família, nós devemos lembrar de continuar unidos através de Cristo, do seu sacrifício, com estes nossos irmãos que nos conviveram conosco e a quem devemos muito. O episódio do Evangelho de hoje é um episódio do drama de todos os tempos. Pais a perderem os filhos e filhos que, por causa da liberdade, por causa de tantos motivos, não são capazes de olhar para o amor da sua família e dos seus pais e fazem-nos sofrer. Mas Jesus ficou no templo e havia aquele costume, quando se ia a Jerusalém, os homens saíam de Jerusalém por um caminho e as mulheres por outro, e depois encontravam-se. E os miúdos, quando já entravam na puberdade, que é 12 anos, tinham a liberdade de vir com a mãe ou com o pai. E portanto, compreende-se neste sentido cultural esta perda. Maria estava descansada, José estava descansado e o menino Jesus não vinha entre os seus. A família, refletir sobre a família. Nós estamos num tempo em que é preciso parar e refletir sobre a família. E a vida é muito agitada, dizemos nós, corre-se, mas agora menos com a pandemia, corre-se menos, de um lugar para outro, sem termos tempo para parar, descansar, rezar, meditar. Já não temos tempo, e pelo menos dizíamos isto, não tínhamos tempo. E hoje, mesmo a pandemia, sobra-nos tempo, sobra-nos solidão, sobra-nos estarmos sozinhos, e também é preciso pensar nas nossas prioridades e na prioridade de rezarmos, e sobretudo rezarmos uns com os outros, estarmos em família a rezar. Perdemos o hábito, perdemos o costume, e é preciso refletir sobre isso. Mas a falta de oração, e sobretudo em família, traz um nervosismo, a falta de paciência, a angústia, que rouba a serenidade. Tudo isto nos tira a paz. E às vezes nem sequer temos tempo para nos olhar nos olhos uns dos outros. E o pai e a mãe precisam de olhar nos olhos dos seus filhos. Porque a mãe sabe quando o filho está alegre, quando o filho tem preocupações, quando o filho está triste, quando o filho está a viver, o filho ou a filha está a viver dramas. E hoje, no mundo em que temos vivido, com a presunção, com a vaidade que somos um tempo moderno, não temos tempo para olhar-nos uns nos olhos dos outros. E a família precisa de estar em frente, olhar-se, contemplar-se, conhecer-se, amar-se, porque é na profundidade do olhar que nos conhecemos. O lar
quando um casal imagina criar um lar, que era assim na nossa cultura. Nós vivemos aqui num país chamado Canadá, como sabeis, mas o Canadá e a Austrália e a Nova Zelândia estão numa perspectiva de serem uma lição para o mundo, mudança de certos valores. O mundo hoje está muito atento, está a olhar para o Canadá, para a Austrália e Nova Zelândia. E a gente ouve quem está hoje no poder a dizer que é um modelo, umas novas famílias, novos critérios, novas... E o Canadá, até mais que os Estados Unidos aqui ao lado, pretende ser uma lição para o mundo nas mudanças mais profundas da sociedade. E muitos dos nossos portugueses, às vezes também não paramos e refletimos. Nós vivemos num país que quer ser, que pretende ser, mas nós não sabemos nada onde é que isto vai dar. Eu sou estrangeiro, mas olho para isto e faz-me pensar seriamente. Olhai, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Os portugueses, quando é nos casamentos dos seus filhos, honra seja feita, tem uma alegria muito grande dizer isto. Quando os pais casam os filhos, e agora que há com choques com muitas culturas, o banquete, os portugueses não olham a gastos. Porquê? Porquê que os portugueses não olham a gastos? É tudo para o casamento do seu filho e da sua filha. E às vezes até a outra parte não olha com bons olhos para esses gastos. Porque nós olhamos para a família como o melhor, o futuro, o projeto do futuro. Não olhamos a medidas. Isto culturalmente é tão bonito, tão significativo, mas nem todos nos compreendem. Nem todos nos compreendem. Mas a honra seja feita aos pais que gostam, que a sua família se una, que olhe para este projeto de família, de lar, deste sonho. Nós estamos aqui numa sociedade que agora é o amor. Agora não se pensa muito na família do futuro. Vem-se celebrar o meu amor. E depois o que é que nós vemos com o amor? Vemos no amor que o amor às vezes tornou-se tão relativo, que na semana seguinte já não há amor nenhum. E portanto nós devemos continuar como povo a acreditar que a família, o lar, a casa de acolhimento é o fundamental. Eu peço muita desculpa, mas ninguém me convide para ir a um casamento para celebrar o amor da A e B. Eu sei que é importante, mas não é isso. Eu não vou a um casamento por causa do amor dos noivos. Não, peço imenso perdão, mas não é o amor dos noivos. Porque no amor dos noivos eu aprendi na sociedade e com os anos a ver que é às vezes uma banalidade, uma superficialidade. E aquilo que nós acreditávamos como povo era na família, era no lar, era no fruto dos netos. E por isso não se olha a medidas. Mas temos, por exemplo, a entrada na igreja, o significado que tinha para a família, as filhas ao braço do pai, trazidas pelo pai, com tanto amor. Havia famílias que andavam anos a preparar aquela entrada solene, o pai a sonhar com aquele dia. Muitas meninas sonhavam com isso. De um momento para o outro, o que importa é o meu amor. É o meu amor. Portanto, o pai, a família dele e dela, o que não importa é o nosso amor. E são estas expressões
São estas expressões que é como a água que entra na rocha. Não é de uma vez, não é como um raio que entra na pedra, não, é devagarinho. E nós hoje, eu olho com todo o respeito, mas olho para muita coisa na nossa sociedade e nas nossas famílias, que está tudo ao contrário. Eu sei que vivo num país que pretende ser um modelo para o mundo. Eu não sei se vai ser, para aquilo que eu tenho presenciado. Não sei se vai ser. Porque tudo aquilo que a gente vê, e por tudo aquilo que a gente, de onde a gente veio, ultimamente na televisão, na internet há muitos vídeos. Eu tenho ultimamente, por exemplo, tenho muitas vezes visto os ucranianos, por exemplo, os croatas, os casamentos. E naquela parte do mundo, o noivo vai buscar a casa à noiva no dia do casamento. E vão para a igreja os dois. É outra maneira. É outra maneira cultural. Estão bem ou estão mal? Não, temos que respeitar a cultura. Mas a cultura de cada um e o significado das coisas. Como o significado da entrada na igreja o pai no braço com a filha tinha um significado para junto do altar, onde pressupunha oração, onde pressupunha humildade, onde se pressupunha muita angústia diante de Deus. Hoje é o nosso amor, é uma certeza absoluta. O nosso amor é uma coisa inquestionável. E eu francamente, com todo o respeito, esta mudança que se pretende cultural, não valorizando, não dando atenção, olhai que nos nossos casamentos, a tia lá distante, o tio, vinham e alegravam-se, por causa do projeto futuro, por causa do que aquilo significava, por causa do interesse. E por isso é que os pais não olham a gastos, para acolher, acolhimento, a festa, a alegria. Hoje tudo para o nosso amor. Não é importante haver amor. E não pode haver matrimónio sem amor. Mas há outras coisas, há outros valores, há outras dimensões. E eu não gostaria que os nossos portugueses parássemos ou desanimássemos de fazer estes gastos com o casamento dos filhos, que tem tanto amor. Aí sim, tem tanto sacrifício, preparado ao longo dos anos, preparado com um longo tempo. O pai e a mãe sonham com aquele dia. Mas hoje para tudo. Ai de ti que ponhas em causa o meu amor, diz. Eu vou já terminar, porque posso estar a alongar, mas nós temos motivos para refletir, e muitos motivos para refletir, para pensar. Hoje os ataques à família são tantos, e com capas tão bonitas, com capas tão luzidias, tão brilhantes, tão sedutoras, mas não fujamos ao essencial. E é uma honra nós vermos, a grande maioria dos portugueses que emigraram, o amor que têm pelos seus netos, o carinho, a estima, porque é isso. São esses valores que nós, todos os dias, vivendo o mandamento do amor e da família. O Papa Bento XVI dizia assim: hoje celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré. É com alegria que vos dirijo uma saudação, desejando a todas as famílias a paz, o amor que Jesus nos concedeu ao vir ao meio de nós no Natal.
No Evangelho não encontramos discurso sobre a família. Não encontramos condenações à família, mas encontramos vida. Deus quis nascer e crescer numa família humana. Deste modo consagrou-a como caminho prioritário e afetivo do seu encontro com a humanidade. A vida transcorrida em Nazaré, Jesus honrou a Virgem Maria e justo José, permanecendo submetido à sua autoridade por todo o tempo da sua infância e adolescência. Deste modo, lançou luz sobre o valor primordial da família na educação da pessoa. De Maria e José, Jesus foi introduzido na comunidade religiosa, frequentando a sinagoga de Nazaré. Com eles, aprendeu a fazer a peregrinação a Jerusalém, como narra o texto evangélico de hoje, que a liturgia de hoje nos apresenta, propõe à nossa meditação. Quando tinha 12 anos, permaneceu no templo e seus pais empregaram 3 dias para o encontrar. Com aquele gesto, fez-lhes compreender que ele se tinha de ocupar com as coisas do Pai, ou seja, da missão que o Pai lhe confiara. Este episódio da missão do Pai que o Pai lhes confiara. Este episódio revela a mais autêntica e profunda vocação da família, isto é, a de acompanhar cada um dos seus componentes pelo caminho da descoberta de Deus e do desígnio a que ele predispôs. Maria e José educaram Jesus, em primeiro lugar, com o seu exemplo. Nos seus pais ele conheceu toda a beleza da fé, o amor de Deus e a sua lei, assim como as exigências da justiça que encontram o seu pleno cumprimento de amor. É na família que nós aprendemos as atitudes básicas. É pelos olhos da nossa família que nós aprendemos a olhar para o mundo. É pelos olhos dos nossos pais que nós aprendemos a ser felizes e a saber o caminho que nos dá a felicidade. Assim como Jesus. O amor de José e de Maria é inquestionável. É inquestionável. Mas todo o drama que José e Maria viveram, sem entenderem todos os mistérios, também é uma dimensão muito importante. O amor de José e de Maria é muito importante, mas os dramas e a sua força para viver as dificuldades do dia a dia, também, essa força também é muito importante. Que as famílias descubram a sua vocação, que as famílias se tornem centro, que as famílias se tornem lugar de paz e de serenidade, todas, e que o exemplo, esta atitude aflitiva de José e Maria procurarem Jesus, nos ilumine e nos dê força para o drama das nossas famílias de hoje. Mas paramos. Há aí muitas propostas, há aí muitos caminhos novos a serem propostos. Nós cristãos portugueses, que sabemos de onde vimos, temos valores. Eu dei o exemplo que é falado entre nós com muito orgulho e que é muito importante. Mas há outros. Há outras maneiras de pensar. E nós, como cristãos, devemos refletir sobre isto, não rejeitando a sociedade em que vivemos. Mas nem tudo aquilo que se diz que é caminho, o é. Nem tudo aquilo que se propõe leva a bom porto. Nem tudo aquilo que se quer como sendo a luz, é luz. Isto é a nossa atitude. Esta é a nossa forma de estar na vida. Que nos mantenhamos
E um abraço a todas as nossas famílias, que eu sei que têm feito tantos sacrifícios e que sofrem por causa dos seus. Mesmo quem viveu este Natal em solidão, sozinho, passou o Natal a pensar nos seus. As casas vazias, mas toda a família ali. Toda a família na memória. E é isto. Que nos mantenhamos firmes e que não tenhamos medo de dizer bem das nossas famílias. Eu tenho muito orgulho de ser das famílias portuguesas com os valores que defendem. Tenho muito gosto, tenho muito orgulho, tenho muita vaidade, se assim se pode dizer, e dou os parabéns a todos. Não desanimem, não caiam no desânimo, porque o essencial, as tempestades são fortes, as tempestades são muito fortes e metem-nos medo, mas passam. Todas as tempestades são fortes, metem medo, mas todas as tempestades passam. E nós temos vivido em tempo de tempestade. E honra seja feita às nossas famílias, que têm resistido às ventanias da chamada modernidade, que de moderno não tem nada. Não tem absolutamente nada de moderno. Mas que são uma ventania de modernidade e muitos deixamos-nos levar por essas ventanias. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas que foram feitas. Nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, em união com a família da Nazaré, elevemos ao Pai Celeste as nossas orações para que proteja todas as famílias do mundo, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que na Igreja cresça o clima da família, de paz, de mansidão e de bondade, que Jesus experimentou na casa de Nazaré. Oremos, irmãos. Ouvi-nos. Para que em toda a parte se respeite a instituição familiar na sua natureza e dignidade. Oremos, irmãos. Ouvi-nos. Para que em todas as famílias do mundo os seus membros saibam perdoar-se mutuamente, se algum tiver razões de queixa contra outro. Oremos, irmãos. Ouvi-nos. Para que a luz de Cristo ilumine os casais novos, reanime os que arrefeceram no amor e brilhe como o sol sobre os que se amam. Oremos, irmãos. Ouvi-nos.
para que todos os lares da nossa paróquia sejam escolas onde se aprendem a imitar a família de Jesus, de Maria e de José. Oremos, irmãos. Ó Deus, que o santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de reconciliação e humildemente vos suplicamos, pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e de São José, se confirmem as nossas famílias na vossa paz e na vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vossa nas alturas, bendito é o Senhor, vossa nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição e vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, o Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos de todos os nossos familiares
todas as nossas famílias, todos aqueles que já partiram das nossas famílias, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Pai de misericórdia, que nos alimentais neste divino sacramento, dai-nos a graça de imitar continuamente os exemplos da Sagrada Família, para que depois das provações desta vida, vivamos na sua companhia por toda a eternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como é a nossa tradição, portanto, e não podemos beijar o Menino Jesus, mas fazemos uma vénia, quem quiser, representando todos aqueles que estão em casa, doentes, representando as nossas comunidades, aqueles que não podem vir à igreja, mas fazemos a vénia diante do Menino Jesus, neste tempo de Natal, dando graças a Deus por este dom de um Deus que se fez homem, que encarnou, que veio habitar no meio de nós e que nos ama. E, portanto, e nasceu nas piores condições que há no nosso mundo. Façamos a nossa vénia, o nosso respeito por este Deus menino que nasceu para nos salvar.
Senhor,